Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Meu Quadrado, onde você encontra conteúdos de história do ensino fundamental ao ensino médio. Basicamente a gente foca nesses conteúdos. E hoje nós estamos aqui então para a revisão do terceiro bimestre do segundo ano do ensino médio, certo? Então vamos juntos recordar aquilo que foi estudado durante o terceiro bimestre, certo? Vem comigo aqui então, vamos lá, aí. Começando então o nosso conteúdo. Nesse bimestre nós falamos muito sobre os Estados Unidos, a história dos Estados Unidos da América no século XIX, e durante essa nossa revisão nós vamos abordar então eventos e movimentos importantes da história dos Estados Unidos no século XIX, incluindo a Guerra Civil Americana, o surgimento de ideologias políticas, a expansão territorial e o desenvolvimento industrial. Exploraremos temas como racismo, escravidão, nacionalismo e progresso tecnológico que moldaram profundamente a nação americana nesse período. Logicamente, não só dos Estados Unidos, mas também falando da Europa, certo? Então, vamos lá. Agora você acompanha comigo aqui. A sua tela encheu aí com o nosso slide, você já não me vê mais. E vamos lá, né? Uma mudançazinha do bimestre passado para esse ano, do bimestre passado para esse bimestre, sempre tentando melhorar as aulas aí para que elas fiquem mais acessíveis para você. Então agora você tem um slide aí cheio na sua tela, tá? Legado do século XIX nos Estados Unidos. Nós temos aí alguns símbolos um pouco controversos, né, nos Estados Unidos. Em junho de 2020, os legisladores do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, aprovaram a retirada do símbolo dos confederados da bandeira estadual. Então você vê aí como ainda temos, ainda no século XXI, nós temos resquícios da Guerra da Secessão aí que quase dividiu os Estados Unidos, mas que ainda hoje deixa algumas marcas naquele país. Nós temos ainda algumas heranças da escravidão. Os confederados defendiam a manutenção da escravidão e a separação do Sul em relação ao norte dos Estados Unidos no contexto da Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. E ainda hoje nós temos alguns protestos, né, por causa de símbolos confederados que são considerados racistas, motivo pelo qual há protestos atuais contra esses símbolos. Mas vamos dar uma olhadinha então, afinal de contas, o que foi essa guerra civil? Vamos recapitular juntos. Então, de 1861 a 1865, nós tivemos a chamada Guerra da Secessão, ou Guerra da Divisão, né, que era o movimento separatista confederado que queria separar o Norte e o Sul. A natureza do conflito. A Guerra da Secessão foi uma guerra civil de caráter separatista que opôs os estados do Sul e do Norte dos Estados Unidos, levando à morte aproximadamente 600 mil pessoas. Nas origens desse conflito estão as divergências sobre a abolição da escravidão e sobre a imposição de tarifas protecionistas incentivadas pela burguesia industrial dos estados do Norte. Veja bem, vamos lembrar. Norte, que tinha sido colônia de povoamento, se industrializou rapidamente e pela primeira vez tinha um presidente, que era o senhor Abraham Lincoln, que iria implantar as ideias nortistas, ou seja, proteger o mercado interno. O sul dos Estados Unidos, que havia sido uma colônia de exploração, então muito agrícola, dependia da exportação dos seus produtos. Ou seja, não era vantagem para os sulistas proteger o mercado interno. Eles gostariam mais mesmo, era de comércio com o exterior, era isso que eles pretendiam. E aí começa a entrar em discussão uma rusga com os nortistas. Vamos para frente nesse sentido. Outro ponto de discordância. O norte industrializado não necessitava de mão de obra escravizada. O sul agrícola dependia de mão de obra escravizada. Outro ponto, o norte industrializado dependia do mercado interno. Então, quanto mais pessoas consumindo, melhor para o norte. Escravo não tem salário, então não consome. Logo, essa massa enorme de escravizados no sul não interessava ao norte. Era muito mais vantajoso, inclusive financeiramente, libertar todo esse pessoal, que eles começassem a receber salário, começassem a consumir, e aí então ia desenvolver a economia do país como um todo. Bom, foi com base nisso que nós tivemos esse conflito. Então o norte vai tentar libertar os escravos, abolir a escravidão,
E o Sul não vai concordar com isso e com algumas outras coisas, e aí estoura então a Guerra Civil. A imagem de um momento da Guerra Civil Norte-Americana expressa os aspectos da modernidade industrial do conflito no registro visual do fato histórico e no emprego de armas letais. Então, uma guerra extremamente sangrenta, com o emprego de armas letais, que causou mais de 600 mil mortes, como nós já falamos anteriormente. Resultados da Guerra da Secessão foi o racismo acentuado, ou seja, não se resolveu a questão racial com o fim da guerra. Muito pelo contrário, ela ficou ainda mais acentuada, porque além do racismo existente no Sul já anterior à guerra, agora existe também um rancor, né, onde os escravizados que lutaram a favor do Norte agora eram discriminados não só como uma raça inferior por causa da sua cor, mas também como um inimigo que havia traído o Sul. É uma coisa meio estranha, né? Eles esperarem que o escravizado lutasse pelo Sul, sendo que o Sul o escravizava. Mas enfim, foi assim que aconteceu. E um dos resultados desse racismo, dessa coisa doentia, foi a fundação da Ku Klux Klan. Historiadores apontam que a Ku Klux Klan foi fundada no Tennessee pouco depois da Guerra Civil Americana, ou Guerra da Secessão, por um grupo de ex-soldados confederados da região sul do país derrotada no conflito. O nome foi inspirado na palavra grega para círculo, certo? Ku Klux. Então foi ali que baseou-se o nome Ku Klux Klan, ou seja, o clã do círculo, mais ou menos isso. O grupo vai evoluir, então. Originalmente ele foi concebido como um clube recreativo. Então a Ku Klux Klan rapidamente começa a atuar de forma violenta para intimidar populações negras do sul dos Estados Unidos e garantir a supremacia dos moradores da raça branca. E quando a gente fala em intimidar, a gente está falando em matar as pessoas queimadas, em queimar as casas das pessoas. Então foram cometidas diversas atrocidades contra a população negra no sul dos Estados Unidos. Os ex-escravizados que conquistaram a liberdade, mas talvez não tanto assim, porque eles estavam livres da escravidão, mas não estavam livres da perseguição de pessoas doentias aí que queriam prolongar aquela mancha que existia na história dos Estados Unidos da América. A modernização militar na Guerra Civil foi um ponto importante. Nós tivemos vários avanços tecnológicos. A Guerra da Secessão foi uma das primeiras guerras industriais em que houve o emprego de diversos tipos de armas e artefatos. Tivemos vários armamentos modernos para a época, utilizados rifles de cadência rápida, minas e encouraçados, coisas que não se tinham usado até o momento. E comunicações avançadas. O uso de telégrafos revolucionou as comunicações durante o conflito. Nesse período do século XIX, nós vamos ter a chamada Marcha para o Oeste. O que é essa Marcha para o Oeste? Ela vai permitir a expansão territorial dos Estados Unidos. Nós temos ali as 13 colônias, que estão na costa do Atlântico dos Estados Unidos, e o governo americano, os governantes vão incentivar que as pessoas marchem em direção ao oeste, ou seja, à costa do Pacífico. Isso vai fazer com que os Estados Unidos vão conquistando o território, tanto que você pode reparar no mapa dos Estados Unidos hoje, você vai ver que uma das grandes vantagens comerciais dos americanos é justamente ter uma costa, né, no Atlântico e também ter a sua costa do Pacífico, ou seja, costa leste e costa oeste, todas com abertura para o mar, o que coloca os Estados Unidos da América em uma grande vantagem comercial no mundo de hoje. E isso foi conquistado pelos pioneiros na época, né, que pegavam ali as suas carruagens, as suas famílias e iam em direção ao oeste. Havia uma justificativa ideológica, o chamado Destino Manifesto, que justificava esse expansionismo, e era relacionado a uma espécie de missão civilizadora por parte dos estadunidenses. Eu não gosto desse termo, eu prefiro norte-americanos, mas, enfim, é isso. Esse Destino Manifesto era meio que como se fosse uma obrigação quase que religiosa deles, já que eles entendiam que a América era a terra prometida. Vamos lembrar que os
os europeus que desembarcam do Mayflower, né, na América, ali na América, são protestantes, boa parte deles puritanos. Então são pessoas muito ligadas à religiosidade que entendiam que a América era a sua terra prometida. Então eles tinham quase que como obrigação tomar posse dessa terra para que eles pudessem ali crescer, civilizar, evangelizar as populações desse território. Ok? Vamos falar um pouquinho da Europa agora, movimentos sociais do século XIX. Na Europa nós teremos alguns movimentos surgindo, o liberalismo, caracterizado pela defesa da propriedade privada, o anarquismo, que é a destruição de todas as formas de opressão, entre as quais o Estado, ou seja, para os anarquistas não devemos ter Estado, porque o Estado está corrompido e por isso ele oprime o povo. O socialismo utópico, que é a reforma da sociedade a partir da boa vontade e da participação de todos. E o socialismo científico, que ele vai discordar do socialismo utópico na medida que para ele, para o socialismo científico, né, para Marx e Engels, somente através da revolução é que se poderia eliminar as desigualdades sociais, através da luta de classes, né? O proletariado se levantando contra a burguesia e tomando o poder à força, assim que pregava-se o socialismo científico. Um ponto importante na Europa foi o surgimento do nacionalismo. Tá? O nacionalismo tem origem no sentimento de nacionalidade na Europa, vai ter origem na Revolução Francesa e vai se expandir durante as guerras napoleônicas. Sua intensificação, contudo, ocorreu após o Congresso de Viena, que buscou tomar o mesmo arranjo político existente durante o período absolutista no século XVIII. Vai ter uma mudança de identidade na Europa com o nacionalismo, e a diferença que marca a identidade política de um indivíduo no sistema político absolutista e na ideologia nacionalista é que no primeiro, todos são súditos do rei e de sua família, enquanto no segundo, todos são cidadãos que formam uma comunidade nacional que compartilha de uma mesma tradição cultural e histórica. Então vamos esclarecer isso aqui um pouquinho mais. Primeiro, nacionalismo. Nacionalismo é a ideia de que, se você fala a mesma língua, você tem a mesma cultura e talvez até a mesma religião, você deve formar uma única nação. Então não faz sentido que povos que falam a mesma língua, que têm a mesma cultura, a mesma religião, sejam diversos países. Então surge a ideia de que devem então esses países se unirem e formarem uma única nação. E aí vai ter uma mudança de pensamento. Se antes o seu país servia a família real e ao rei, né, todos eram súditos da família real e do rei, essa era a ideia do sistema absolutista. Agora, com o nacionalismo, todos são cidadãos de uma mesma nação e tem com essa nação um dever de uma responsabilidade. Os deveres estão para com o país, para com a nação e não mais para com a família real. Então é uma mudança de paradigma aí trazida pelo nacionalismo. Então agora a devoção não é mais ao rei, mas sim ao país, à nação, e o rei também vai dever vai ter essa mesma responsabilidade para com o seu país, para com a sua nação. Tá? Segunda Revolução Industrial, né, a segunda metade do século XIX foi palco do movimento que ficou conhecido como Segunda Revolução Industrial. O impacto social dessa Segunda Revolução Industrial sobre a sociedade derivada desse processo, podemos afirmar corretamente que a classe média formada por profissionais liberais, pequenos proprietários e funcionários públicos cresceu e prosperou. Nós tivemos avanços no transporte, a substituição da carroça e da diligência pela estrada de ferro, do barco à vela pelo navio a vapor, evidencia o maior avanço do capitalismo moderno. Certo? Ainda falando sobre os transportes, nós tivemos uma revolução nos transportes marítimos. No contexto da Segunda Revolução Industrial, o desenvolvimento dos navios a vapor diminuiu o tempo do transporte de matérias-primas e mercadorias, ou seja, o transporte se torna muito mais eficiente, favorecendo a industrialização, favorecendo inclusive o transporte de matérias-primas e produtos das colônias para as metrópoles. O uso de navios a vapor barateou o preço do frete, e nós tivemos a expansão de mercados. A nova tecnologia possibilitou a expansão dos mercados consumidores ao ligar diferentes partes do globo.
ou seja, agora era muito mais rápido, muito mais rápida a comunicação entre a metrópole e as colônias, ou seja, as potências europeias podiam explorar ainda mais os mercados que estavam longe, que estavam distantes, na Ásia, na África ou na América. E para finalizarmos a nossa revisão, um pouquinho de neocolonialismo no século XIX. O neocolonialismo do século XIX foi caracterizado por ações de dominação política e militar nos continentes africano e asiático por potências europeias, como a Inglaterra e a França. E o contexto industrial em que ocorre esse neocolonialismo, esse período também está relacionado ao desenvolvimento industrial, marcado por a aceleração da produção, que também gerou necessidade de mão de obra barata e de matéria-prima. Então vamos lembrar, se existe um neocolonialismo, quer dizer que houve um colonialismo. Então quando estamos falando de colonialismo, estamos falando de quê? Século XV, século XVI, século XVII, principalmente Portugal e Espanha, tá? E aí depois a gente vai ter Inglaterra e França também, mas são a exploração, o colonialismo vai ser a exploração das colônias, principalmente na América, ok? As colônias americanas vão alcançar a sua independência e lá no século XIX as grandes potências europeias vão resolver sentar e na Conferência de Berlim elas vão redividir a África e ali nós teremos então o neocolonialismo. O que é isso? Segundo a Revolução Industrial, as grandes potências europeias estão produzindo muito, né? Sua produção cresceu demais com a industrialização, com as máquinas, a maquinofatura, e agora eles precisam de mercados consumidores e precisam de matéria-prima para essa produção industrial. Onde que eles vão achar isso? Na África e na Ásia. Então, sentam-se os grandes líderes, né, os governantes, os reis da Europa, e colocam um mapa da África em cima de uma mesa e com uma régua e uma caneta dividem, loteiam a África sem levar em consideração as pessoas que já moravam lá, as diferentes etnias, as suas diferenças culturais, diferenças históricas, inclusive que levavam esses povos a viverem em pé de guerra. E aí eles começam a colocar uma galera que nunca tinha se dado bem, para viver junto no mesmo território. E aí isso vai originar todos os problemas que nós temos na África ainda hoje, com guerras civis e genocídios e por aí vai. Então o neocolonialismo começou lá no século XIX, aí depois nós tivemos a descolonização da África e da Ásia, mas eles simplesmente foram embora do mesmo jeito que chegaram e deixaram o problema para que os outros resolvam. Certo? Terminamos aqui a nossa revisão. A ideia é realmente dar uma pincelada para vocês no conteúdo desse bimestre. Peguem agora o que foi falado nessa aula, voltem para o livro, vão lá para a apostila de vocês, para o livro de vocês e coloquem agora a caneta para funcionar, para fazer os seus resuminhos, fazer as suas anotações. Então, se aqui nós falamos de neocolonialismo, vai lá para o seu livro agora e vê o que seu livro fala sobre neocolonialismo. Falamos sobre Guerra da Secessão, vai lá para o seu livro agora e vê o que foi falado sobre Guerra da Secessão. São os pontos principais para te auxiliarem no estudo desse terceiro bimestre, certo? Esse foi o vídeo de revisão do segundo ano do ensino médio, terceiro bimestre. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vai lá, dá seu like, se inscreva no canal, não custa. E é bom para a gente saber o que vocês estão pensando. Faz o seu comentário também. De repente pergunta alguma coisa ali e a gente pode fazer um próximo vídeo em cima da sua pergunta. Ok? Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.